Gente, eu preciso compartilhar essa história com vocês porque ainda não acredito que consegui sair viva dessa. Meu nome é Glória, tenho 62 anos, sou viúva há 5 anos, desde que meu marido Robert faleceu de Alzheimer. Na época que isso aconteceu, eu morava numa casa grande em um bairro tranquilo aqui em Portland, Oregon. Era outubro de 2023 e eu acabara de me aposentar da minha carreira como contadora. Tinha uma vida financeiramente, investimentos que fizemos ao longo dos anos. Vivia sozinha, mas mantinha uma relação próxima com meu filho Marcos e minha nora Alison. Ou pelo menos era isso que eu pensava na época. Marcos sempre foi um filho dedicado, mas depois que perdeu o pai, ele ficou meio super protetor comigo. Trabalhava numa seguradora e era casado com a Alison há uns 8 anos. Ela sempre foi muito atenciosa, se apresentava como a nora perfeita que qualquer antes de se casar com o Marcos, então sempre fazia questão de cuidar da minha saúde, me lembrando de tomar os remédios, sugerindo check-ups médicos, essas coisas. Na época eu achava um amor da parte dela, sabe? Uma filha que eu nunca tive se preocupando tanto comigo, como eu estava errada. Nos últimos meses antes daquele dia fatídico, eu tinha começado a me sentir estranha. Não era nada muito específico no início, só alguns esquecimentos bobos, nada que eu não atribuísse ao estresse da aposentadoria e ao luto ainda presente pela morte do Robert. Mas a Alison sempre ficava muito preocupada quando eu mencionava esses sintomas. Ela insistia que eu devia procurar um médico, falava sobre como os primeiros sinais de demência podem ser sutis, como o que aconteceu com meu marido. Essas conversas me deixavam sempre muito ansiosa. O engraçado é que visitas familiares. Sempre que eles vinham jantar em casa, ou quando eu ia na casa deles, no dia seguinte eu acordava meio zonza, com dor de cabeça, às vezes até com náusea, mas nunca associei uma coisa à outra. A Alison sempre fazia questão de preparar um chá especial para mim. Dizia que era bom para relaxar e me ajudar a dormir melhor. Eu até brincava que ela tinha mãos de anjo, porque sempre me sentia tão relaxada depois de tomar. Era o efeito relaxante das ervas. Marcos também tinha começado a fazer comentários estranhos sobre minha memória. Coisas como: "Mãe, você já me contou essa história 3 vezes?" Ou "Você não lembra que combinamos isso na semana passada?" Eu ficava confusa porque juro que não me lembrava de ter repetido as histórias. E às vezes, realmente não me recordava de algumas conversas. Isso me deixava muito insegura, principalmente porque o Marcos extrair algumas coisas da minha vida. Nada muito direto, mas sempre com aquele tom preocupado de filho cuidadoso. A Alison tinha começado a me acompanhar nas consultas médicas. Dizia que era importante ter uma segunda pessoa para lembrar de tudo que o médico falava. Ela sempre tomava notas muito detalhadas e depois me explicava tudo em casa. Foi ela quem sugeriu que eu começasse a tomar alguns suplementos naturais, que, segundo ela, vinham em cápsulas sem rótulo que ela mesma preparava, porque conhecia um farmacêutico que fazia compostos personalizados. Eu confiava tanto nela que nem questionei. Nas semanas que antecederam meu aniversário, eu me sentia cada vez mais fraca e confusa. Houve um dia que me perdi dirigindo para o supermercado, um lugar que eu frequentava há mais de 10 anos. Quando contei isso para o Marcos e a Alison, eles trocaram aquele olhar. A Alison disse gentilmente que talvez fosse hora de eu considerar parar de dirigir, pelo menos até descobrirmos o que estava causando esses episódios. Marcos concordou imediatamente, dizendo que eles ficariam felizes em me levar onde eu precisasse ir. Foi aí que eles começaram a falar sobre um lugar maravilhoso que tinham encontrado, uma comunidade assistida para idosos, com cuidado médico 24 horas e atividades sociais. Não era um lugar onde eu teria toda a independência que quisesse, só que com a segurança de ter profissionais por perto caso precisasse. A Alison tinha até arranjado uma visita para a semana seguinte ao meu aniversário. Só para dar uma olhada sem compromisso, ela dizia com aquele sorriso doce que eu aprendi a temer. O meu aniversário seria no dia 15 de outubro, numa quinta-feira. Marcos e Alison insistiram em me levar para jantar no Bella Vista 1, aconchegante, com luz baixa
e aquelas toalhas quadriculadas vermelhas e brancas que me lembravam da minha infância. Eu estava animada, porque fazia tempo que não saíamos os três juntos, e também porque, ultimamente, eu me sentia tão cansada que mal tinha vontade de sair de casa. Naquele dia, por algum motivo, eu acordei me sentindo um pouco melhor, mais alerta. Passei a tarde toda me arrumando. Escolhi um vestido azul marinho que o Robert sempre de presente de casamento, e até me maquiei direito pela primeira vez em semanas. Quando me olhei no espelho, por um momento, vi a mulher forte e independente que eu sempre fui. Não essa versão frágil e confusa em que eu estava me transformando nos últimos meses. Era como se algo dentro de mim estivesse acordando, uma voz dizendo que alguma coisa não estava certa com toda aquela situação. Marcus e Alison chegaram pontualmente às 8, e a Alison usava um vestido preto elegante que realçava seus cabelos loiros curtos. Ela carregava uma bolsa grande de couro marrom que sempre levava para todo lado. Dizia que gostava de estar preparada para qualquer eventualidade. Eu notei que ela parecia um pouco tensa, mas atribuí isso ao estresse do trabalho. Ela tinha voltado recentemente a trabalhar meio período numa clínica particular como assistente médica. No caminho para o Ana, sobre alguns amigos que viriam nos visitar, coisas normais de família, mas eu notei que a Alison verificava o celular constantemente, como se estivesse esperando alguma mensagem importante. Quando perguntei se estava tudo bem, ela deu aquele sorriso rápido e disse que era só o pessoal do trabalho, confirmando alguns detalhes para a semana seguinte. Marcus dirigia mais devagar que o normal, quase como se estivesse tentando 8h30. O restaurante estava moderadamente cheio, com aquele burburinho gostoso de conversas misturadas com música italiana suave ao fundo. Nos sentamos numa mesa num cantinho mais reservado, que a Alison tinha feito questão de reservar especificamente, para termos privacidade e podermos conversar direito, ela explicou. O garçom era novo, um rapaz jovem com sotaque italiano, mas foi uma garçonete quem veio atender nossa mesa. Ela, os castanhos presos num rabo de cavalo e um sorriso genuíno que me deixou imediatamente à vontade. Boa noite, meu nome é Jéssica e eu vou cuidar de vocês hoje. Estão comemorando alguma data especial? Ela perguntou enquanto colocava as águas na mesa. Marcus respondeu alegremente que era meu aniversário de 62 anos. Jéssica me deu os parabéns com uma alegria que parecia genuína, não apenas profissional. Havia algo no jeito dela me olhar que me soa, não apenas como uma cliente. Isso pode parecer bobagem, mas nos últimos meses eu estava me sentindo meio invisível, como se estivesse desaparecendo aos poucos. Pedimos nossas bebidas. Marcus escolheu uma cerveja, Alison pediu vinho branco e eu optei pelo meu drink favorito, um Negroni. Quando Jéssica voltou com as bebidas, ela colocou cuidadosamente cada uma na nossa frente. Notei que ela demorou um pouco mais arrumando a ar, quase excessivo. Na hora não me chamou a atenção, mas depois percebi que ela estava observando a dinâmica da nossa mesa, prestando atenção nas interações entre nós três. A conversa durante o jantar começou animada. Marcus contou algumas histórias engraçadas do trabalho. Eu compartilhei algumas memórias dos meus pais, que sempre faziam questão de comemorar aniversários em grande estilo. Mas aos poucos, sutilmente, a Alison começou a... que eu tinha tido recentemente. Conta para o Marcus sobre aquele dia que você ficou confusa no supermercado. Ela disse com um tom de preocupação amorosa. Ele precisa entender o que está acontecendo para podermos te ajudar melhor. Enquanto eu contava a história, me sentindo cada vez mais envergonhada e diminuída, notei que a Alison mexia frequentemente na bolsa, como se estivesse procurando alguma coisa. Em determinado momento, quando... E o manteve discretamente na mão. Glória, querida, trouxe aquele suplemento novo que o Dr. Peterson recomendou. Que tal você tomar agora junto com o jantar? Vai fazer bem para a sua digestão, ela disse, mostrando 2 cápsulas pequenas e azuis. Eu estava pegando as cápsulas quando Jéssica apareceu do nada ao lado da nossa mesa. Com licença, posso recolher esses pratos? Ela perguntou, mas sua mão tremeu ligeiramente quando ela se deslizou um pequeno papel dobrado embaixo do meu guardanapo.
Seus olhos encontraram os meus por uma fração de segundo. E havia uma urgência naquele olhar que me fez arrepiar. Ela sussurrou tão baixo que quase não ouvi. Não tome nada que ela der para você. Troque os copos quando ela não estiver olhando. Meu coração disparou. Não entendi completamente o que estava acontecendo, mas algo naquela garçonete, a urgência no olhar, o tremor na voz. Voltou do banheiro e Allison se distraiu conversando com ele sobre a conta. Eu rapidamente abri o papelzinho. Com letra apressada, mas legível, estava escrito: sua nora matou minha avó com veneno. Ela vai tentar fazer o mesmo com você hoje. Já chamei a polícia. Finja que está tudo normal e troque os copos quando possível. O mundo pareceu parar por um momento. Minha mente começou a processar tudo de uma vez. Os meses de confusão, os sintomas, as cápsulas sem rótulo, o chá especial. Como pude ser tão ingênua? Como não percebi que estava sendo envenenada lentamente pela pessoa em quem mais confiava? Minha respiração ficou mais rápida, mas forcei um sorriso quando Allison olhou para mim novamente. Glória, você não tomou os suplementos ainda, ela disse, empurrando as cápsulas na minha direção junto com o meu Negroni. É importante tomar na hora certa para fazer efeito. Seus olhos, era como se uma máscara tivesse caído. E pela primeira vez, eu vi a frieza por trás daquele sorriso aparentemente carinhoso. Como pude não perceber antes? Os sinais estavam todos lá, mas eu estava cega demais pela gratidão de ter uma nora dedicada. Fingi pegar as cápsulas, mas as segurei na mão fechada. Claro, querida, só vou terminar de comer esse último pedaço de salmão primeiro, disse, forçando naturalidade na voz. Marcos estava distraído. Minha chance, com um movimento rápido e casual, como se estivesse apenas reorganizando as coisas na mesa. Troquei meu copo com o da Allison. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que eles conseguiriam ouvir. Allison não percebeu a troca imediatamente. Ela estava conversando com Marcos sobre os planos para me levar para conhecer a tal casa de repouso na próxima semana. Será um lugar perfeito para você, Glória. Você vai, amadas, e nós ficaremos mais tranquilos sabendo que você está segura, ela dizia, com aquele tom condescendente que eu agora reconhecia como manipulação pura. Como pude aceitar ser tratada como uma criança incapaz? Vamos fazer um brinde, Marcos disse de repente, levantando sua cerveja. Ao aniversário da melhor mãe do mundo e aos muitos anos de saúde e felicidade que ainda estão por vir. Allison sorriu e levantou o que era o copo dela, rezando para que minha mão não tremesse demais. A família, eu disse, tentando soar emocionada ao invés de aterrorizada. Todos bebemos ao mesmo tempo. Eu apenas fingi beber, molhando os lábios, mas sem engolir nada. Allison tomou um gole generoso do que agora era meu Negroni. Por um momento não aconteceu nada, e eu comecei a me perguntar se não estava imaginando tudo, se aquela garçonete não era apenas uma pessoa. Cerca de 10 minutos depois, Allison começou a parecer incomodada. Estou me sentindo meio estranha, ela disse, passando a mão na testa. Acho que é dor de cabeça. Marcos, você pode pedir a conta? Acho melhor irmos embora. Mas sua voz estava começando a ficar pastosa, e ela piscava com frequência como se estivesse tentando focar a visão. Marcos, preocupado, perguntou se ela estava bem. Deve ser só cansaço, ela respondeu, mas sua mão começou a se desenrolar rapidamente. Allison tentou se levantar, mas suas pernas falharam e ela caiu pesadamente de volta na cadeira. Seu rosto estava pálido e ela começou a transpirar. Algo está errado, ela murmurou, olhando para mim com uma expressão que misturava confusão e, pela primeira vez, medo genuíno. Acho que alguém colocou alguma coisa na minha bebida. A ironia da situação teria sido cômica se não fosse tão terrível. Por socorro. Jéssica apareceu imediatamente, junto com o gerente do restaurante. Já chamei uma ambulância, ela disse eficientemente. E a polícia está a caminho também. Allison tentou protestar, dizendo que não precisava de polícia, que devia ter sido apenas algo que comeu, mas suas palavras estavam cada vez mais ininteligíveis. Seus olhos encontraram os meus,
e por um momento vi o pânico de quem percebe que foi descoberta. Atenção à polícia. Eu mostrei o bilhete que Jessica tinha me dado. Ele leu 1, 2, 3 vezes, como se as palavras não fizessem sentido. Isso não pode estar certo, ele murmurou. Ellison nunca... Ela cuida de você. Isso é um mal-entendido terrível. Eu podia ver sua mente lutando contra a realidade, tentando encaixar a imagem da esposa amorosa com a de uma envenenadora. Quando a ambulância chegou, junto com 2, mas ainda murmurava negações incoerentes. Os paramédicos começaram a trabalhar nela imediatamente, verificando os sinais vitais e preparando para o transporte. Um dos policiais, um homem negro de meia idade com uma expressão séria, mas gentil, se aproximou da nossa mesa. Posso conversar com vocês sobre o que aconteceu aqui hoje? Ele perguntou. Jéssica se adiantou e contou toda a história. Como sua avó, Rosa Torres, tinha morrido 6 meses antes em Minnesota, Ellison Morrison, que na época trabalhava como cuidadora particular. Como ela tinha passado meses investigando por conta própria, descobrindo que outras pessoas idosas sob os cuidados de Ellison tinham morrido de forma similar. Como ela conseguiu um emprego no Bela Vista, especificamente porque sabia que Ellison frequentava o lugar e estava esperando uma oportunidade de expô-la. Ela usa digoxina, Jessica explicou para o policial. Usa sintomas que podem ser confundidos com demência ou declínio natural da idade. Em doses maiores, causa parada cardíaca. Minha avó morreu oficialmente de ataque cardíaco, mas eu sempre soube que tinha sido assassinada. Quando descobri que a senhora Morrison estava apresentando os mesmos sintomas que minha avó teve, eu soube que tinha que agir. Marcos estava em estado de choque total. Ele olhava para mim, para a esposa sendo levada em uma língua estrangeira. Mas ela sempre foi tão cuidadosa com a mãe, sempre se preocupava tanto. Ele repetia como um mantra. Eu senti uma compaixão profunda por meu filho naquele momento. Descobrir que a pessoa que você ama é capaz de tamanha maldade é um tipo de traição que abala a base de tudo em que você acredita. O policial pediu para irmos à delegacia para darmos depoimentos mais detalhados. No caminho, como eu pude ser tão cego? Como eu pude deixar isso acontecer com você? Ele chorava, como não via desde o funeral do pai. Coloquei minha mão na dele e disse a única coisa que importava naquele momento. Filho, nós 2 fomos enganados por alguém muito esperta e muito cruel. O importante é que estamos vivos e que agora sabemos a verdade. Na delegacia, demorou horas para contar toda a história. Cada detalhe dos últimos meses ganhou uma nova perspectiva. Os chás especiais, os suplementos sem rótulo, a pressão para me mudar para a casa de repouso, tudo fazia sentido agora como parte de um plano elaborado para me matar lentamente e herdar meu dinheiro. O policial disse que casos assim eram mais comuns do que as pessoas imaginavam e que predadores como Ellison eram extremamente hábeis em identificar vítimas vulneráveis. Jessica também deu seu depoimento, contando como tinha descoberto as inconsistências no tratamento de Ellison. Ela havia perdido os pais jovem e sua avó a criou. Então Rosa Torres era tudo para ela. Ver a mulher que amava mais no mundo definhar inexplicavelmente, enquanto a cuidadora dedicada parecia cada vez mais interessada em herdar seus bens, tinha despertado suas suspeitas. Eu prometi para minha avó que descobriria a verdade. Ela disse com lágrimas nos olhos. E que impediria que isso acontecesse com mais alguém. Em níveis tóxicos no organismo de Ellison. Uma busca na casa dela revelou um pequeno arsenal de medicamentos roubados da clínica onde trabalhava, além de documentos que mostravam que ela tinha conseguido que eu assinasse uma procuração que lhe daria controle total sobre minhas finanças em caso de incapacitação mental. Eu nem me lembrava de ter assinado esses papéis, mas aparentemente tinha sido numa das tardes em que ela me deu um chá. Falou que Ellison tinha um padrão. Ela se aproximava de idosos solitários. Ganhava sua confiança oferecendo cuidados aparentemente desinteressados e então começava um processo lento de envenenamento que causava sintomas de demência. Enquanto as vítimas se tornavam progressivamente mais dependentes e confusas,
Ela se posicionava como a única pessoa capaz de cuidar delas, obtendo controle legal sobre suas finanças antes de administrar a dose final que... Querido para Ellison, a investigação identificou pelo menos outras 4 mortes suspeitas nos últimos 3 anos, todas seguindo o mesmo padrão. Famílias inteiras tinham sido enganadas, vendo seus entes queridos definharem sem entender porquê, agradecidas pela dedicação da mulher que na verdade estava os matando. O nível de crueldade e manipulação era quase impossível de compreender para pessoas normais como eu e Marcos. Ellison, permanentes. Durante o julgamento, meses depois, ela finalmente confessou todos os crimes. Seus advogados tentaram alegar insanidade mental, mas os psiquiatras determinaram que ela era uma psicopata perfeitamente lúcida, que simplesmente não sentia empatia por suas vítimas. Ela via idosos como alvos fáceis para enriquecimento rápido, nada mais. Não demonstrou remorso genuíno em nenhum momento do processo judicial. O mais difícil, como minha própria vulnerabilidade emocional tinha sido usada contra mim. Depois da morte do Robert, eu estava desesperada por conexão familiar, por alguém que se importasse comigo. Ellison explorou essa necessidade com uma precisão cirúrgica, oferecendo exatamente o tipo de cuidado e atenção que eu mais desejava. Ela estudou minhas fraquezas como um predador estuda sua presa. A recuperação física foi relativamente rápida. Em algumas semanas, mas a recuperação emocional foi muito mais complexa. Comecei terapia com uma psicóloga especializada em trauma, porque precisava reaprender a confiar nas pessoas e, principalmente, a confiar na minha própria percepção da realidade. Meses de gaslighting tinham me deixado duvidando constantemente dos meus próprios sentimentos e memórias. Marcos também fez terapia, tanto individual quanto comigo. Ele carregava uma culpa enorme por ter, como eu pude não perceber. Ele se perguntava constantemente. Levou tempo para ambos entendermos que pessoas como Ellison são especialistas em manipulação, que elas passam anos aperfeiçoando técnicas para enganar até mesmo pessoas inteligentes e cuidadosas como nós. Jessica se tornou uma presença constante em nossas vidas. Ela mudou de curso, estava estudando administração, mas depois de tudo o que aconteceu, decidiu seguir carreira em... Ela disse que queria honrar a memória da avó protegendo outras pessoas como eu. Nos tornamos uma família não convencional. Ela como a neta que eu nunca tive, eu como a avó que ela perdeu muito cedo. Vendi a casa onde morava e me mudei para um apartamento menor, mas mais central. Não conseguia mais ficar naquele lugar onde tinha sido envenenada tantas vezes sem saber. Precisava de um recomeço completo, em um ambiente que fosse totalmente dele. Mas eu insisti em manter minha independência. Depois de quase perdê-la de forma tão traumática, minha autonomia se tornou mais preciosa do que nunca. Comecei a dar palestras em centros comunitários e grupos de idosos sobre como identificar sinais de abuso financeiro e psicológico. No início, era difícil falar sobre o que tinha acontecido comigo, mas percebi que minha história podia salvar outras vidas. Muitas pessoas se aproximavam, algumas ainda acontecendo. Conseguimos ajudar várias famílias a identificar e interromper situações de abuso. Uma das coisas mais importantes que aprendi é que predadores como Ellison dependem do silêncio e da vergonha de suas vítimas. Eles contam com o fato de que idosos frequentemente se sentem envergonhados de admitir que foram enganados, ou que suas famílias vão minimizar suas preocupações como paranoia de velho. Foi uma das coisas mais empoderadoras que já fiz na vida. Marcos e eu reconstruímos nossa relação sobre uma base completamente nova de honestidade e respeito mútuo. Ele aprendeu a me ouvir realmente, não apenas a assumir que sabia o que era melhor para mim. Eu aprendi a comunicar minhas necessidades e preocupações de forma mais direta, sem medo de ser vista como difícil ou paranoica. Nosso relacionamento agora é mais, em vez de papéis que pensávamos que deveríamos representar. Jéssica frequentemente janta conosco aos domingos. Ela se formou em criminologia, com especialização em fraude contra idosos, e agora trabalha para uma organização que investiga esse tipo de crime.
Ela diz que pensa na avó Rosa todos os dias e que cada caso que resolve é uma vitória póstuma para ela. Ver Jéssica transformar sua dor em propósito tem sido uma das maiores inspirações da forte e mais sábia do que antes de toda essa experiência terrível. Não que eu recomende quase ser assassinada como método de crescimento pessoal, mas aprendi coisas sobre minha própria resistência que nunca soube que possuía. Descobri que posso confiar nos meus instintos, que minha intuição frequentemente capta coisas que minha mente racional ainda não processou completamente. A Allison foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade. Outras vítimas deram depoimentos devastadores sobre o impacto de suas ações. Ver a dor dessas famílias me fez perceber que eu tive sorte. Eu sobrevivi para contar minha história e buscar justiça. Muitas outras pessoas não tiveram essa oportunidade. Isso me deu um senso de responsabilidade para honrar a memória delas, continuando a lutar contra esse tipo de crime. Uma das coisas mais surpreendentes é como essa experiência mudou minha... começado a aceitar a narrativa social de que ficar mais velha significava automaticamente ficar mais frágil, mais dependente, menos capaz. O que Allison fez comigo dependia dessa crença, tanto a minha quanto a das pessoas ao meu redor. Agora eu rejeito completamente essa ideia. Idade não é sinônimo de incapacidade ou vulnerabilidade automática. Estabeleci uma fundação em memória da Rosa Torres para educar famílias sobre sinais de abuso de... A Jéssica é nossa diretora executiva e Marcos cuida da parte financeira. É uma forma de transformar uma experiência terrível em algo que pode prevenir futuras tragédias. Já ajudamos dezenas de famílias a identificar e interromper situações de abuso. Hoje, aos 64 anos, tenho uma vida social mais ativa do que tinha antes do atentado contra a minha vida. Faço parte de um grupo de leitura, pratico yoga, viajo quando posso e mantenho. Aprendi que solidão é diferente de estar sozinha. Eu estava solitária quando estava sendo envenenada, mesmo estando constantemente cercada pela atenção da Allison. Agora posso estar sozinha em casa e me sentir perfeitamente conectada com as pessoas que amo. A relação com o meu próprio corpo também mudou. Durante meses, eu tinha me sentido como se estivesse traindo a mim mesma. Os sintomas da intoxicação me faziam duvidar da minha própria capacidade mental e, quando algo não está certo, eu investigo ao invés de assumir que é coisa da idade. Essa consciência corporal renovada me deu uma sensação de controle sobre minha própria saúde que eu não tinha há anos. Uma coisa que me surpreende é como as pessoas reagem quando conto minha história. Muitos ficam chocados com a crueldade da Allison, mas também admirados com minha coragem para sobreviver e me recuperar. Eu sempre corrijo essa... Eu estava aterrorizada. A coragem veio depois, na decisão de não deixar que essa experiência me definisse como vítima para sempre. Jéssica frequentemente diz que eu salvei sua vida tanto quanto ela salvou a minha. Antes de conseguir expor a Allison, ela estava consumida pela raiva e pela busca obsessiva por justiça para sua avó. Ver que conseguiu prevenir minha morte lhe deu a paz que ela precisava para seguir em frente de forma como combustível para seu trabalho profissional. Mas não deixa que isso consuma sua vida pessoal. O processo judicial foi longo e às vezes retraumatizante, mas também profundamente validador. Ver Allison sendo oficialmente responsabilizada por seus crimes, ouvir o juiz descrevê-la como um predador calculista que explorou a confiança de vítimas vulneráveis, me ajudou a processar a magnitude do que tinha acontecido comigo. Não foi um mal-entendido sistemático. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma sobrevivente, não uma vítima. Vejo uma mulher que foi enganada por alguém extremamente hábil em manipulação, mas que manteve força suficiente para reconhecer a verdade quando ela foi revelada. Vejo alguém que transformou trauma em propósito, que usou sua experiência para proteger outras pessoas. Vejo uma mulher de 64 anos que está vivendo sua melhor vida, não apesar do que aconteceu, mas se teria desenvolvido a mesma força e clareza sobre minha própria autonomia
se não tivesse quase a perdido de forma tão dramática. Não estou agradecida pelo que a Allison fez. Foi um crime terrível que destruiu vidas. Mas estou orgulhosa de como respondi à situação, de como me reconstruí e de como transformei essa experiência em algo que pode beneficiar outras pessoas. Termino este relato querendo deixar uma mensagem para qualquer pessoa que... Se alguma coisa parece estranha, provavelmente é. Se vocês estão se sentindo confusos ou incapazes de forma súbita e inexplicável, questionem. Busquem segundas opiniões de pessoas em quem confiam verdadeiramente. E lembrem-se de que predadores como a Allison são exceções, não a regra. A maioria das pessoas que se oferecem para ajudar genuinamente querem o bem de vocês. Não permitam que ninguém os trate como incapazes simplesmente sem questionar. E se descobrirem que estão sendo vítimas de abuso, lembrem-se de que a culpa nunca é de vocês. Pessoas como Allison são profissionais na arte do engano. Ser enganado por elas não os torna fracos ou ingênuos. Os torna humanos. A vida é preciosa demais para ser desperdiçada com medo ou vergonha. Aos 64 anos, estou vivendo com mais intensidade e propósito do que em qualquer outro momento da minha vida adulta. Quase perder tudo cada momento de clareza e força. Essa é a verdadeira vitória sobre pessoas como Allison. Não apenas sobreviver aos seus ataques, mas prosperar apesar deles.